Eu queria chamar a atenção para um ponto, que existe uma diferença entre novo e moderno, né? O novo é algo que não acontecia antes. E o moderno é um avanço, é um progresso. Então, às vezes a gente fala que a gente está diante de um novo cenário, não significa que isso é bom. Às vezes a gente fala que o Brasil está mais moderno, isso é bom. Então, o cenário novo que a gente está vivendo, que é esse cenário internacional, ele não é bom. Ele não é bom. A gente tem o presidente dos Estados Unidos que pensa com a cabeça dos anos 50, a gente tem um presidente no Brasil que pensa com a cabeça dos anos 50, a gente tem um debate que está gerando uma discussão dos anos 50. Então, os presidentes, principalmente o presidente americano, ele acha que a relação entre os países se dá pela troca de mercadorias físicas, entendendo por mercadoria física aquilo que se cai no chão machuca. Então a gente vende ferro para lá, machuca o pé. A gente vende avião para lá, se cair no pé também machuca o pé. Mas eles estão vendendo coisas para cá, vende coisas para lá. Então na cabeça dele, se nós somos bacanões, nós americanos, a gente tem que vender muito mais coisa para os outros do que os outros para a gente. E se não for assim, a gente não gosta. Isso é uma cabeça velha, né? É uma cabeça que não é moderna. E também a postura do Brasil, do governo brasileiro, nessa discussão, embora o Brasil tenha sido atacado pelo presidente americano, é uma postura desafiadora que também não tem nada de moderno. Quer dizer, o moderno é negociar, o moderno é abrir espaços de conexão, o moderno é abrir pontos para que um cedendo daqui, outro cedendo dali, se chegue num avanço, numa relação mais sofisticada. E, no entanto, o que a gente vê da nossa parte é uma provocação, que é uma coisa pequena e antiga. Não se pode atribuir a nenhum fato isolado esse nó em que a gente se envolveu. Óbvio que a culpa maior é a responsabilidade de quem deu a atacada, de quem deu a facada, de quem veio para cima, de quem soltou uma carta absolutamente irresponsável e mentirosa, dizendo que existe um déficit na relação entre os dois países que favorece o Brasil. Não é verdade, né? Os americanos ganham dinheiro com o Brasil. Mas a gente também entrou numa discussão que é uma discussão pequena, é uma discussão desnecessária. Deixa o mercado fazer a mudança, como já aconteceu no passado, em que o mundo, em algum momento, negociou, até algum momento e por muito tempo, negociou usando como referência a libra esterlina e depois passou a usar o dólar, e o Lula fica pregando contra o dólar. Não tem que pregar contra o dólar. Não faz sentido pregar contra o dólar. O dólar já foi mais importante do que ele é hoje. Existe uma parte do comércio internacional que não é feito em dólar, inclusive por empresas brasileiras, negociando com empresas chinesas, com o governo chinês, vendendo para lá em moeda chinesa. Mas não tem que ficar batendo bumbo com isso. Pelo simples fato de que o Brasil não tem tamanho para bater bumba. A China tem, o Brasil não tem. Os Estados Unidos versus China, eles vão chegar num acordo. E o Brasil versus os Estados Unidos não caminham do jeito que está para um acordo se não entrarem novos comportamentos. Então, vamos pensar aqui por um minuto que a gente faz parte de um grupo chamado BRICS. O BRICS ele não é um acordo internacional, um espaço de livre comércio, é um grupo de países que transaciona, é um grupo de países que se uniu, são 11 países agora, tem uns países esquisitíssimos lá, uns Irãs no meio e tal, mas tem lá os 11 países. O BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul em inglês. Então vamos imaginar que houvesse um BRICS sem a China e houvesse um BRICS sem o Brasil, né? Então o Brasil, o governo brasileiro, o presidente do Brasil,
se tornou o único porta-voz dessa discussão sobre a adoção de outras moedas que não o dólar nas negociações internacionais. Então, não é a Índia que está falando isso, não é a China que está falando isso, não é a Rússia que está falando isso, não é a África do Sul que está falando isso. É o Lula e a Dilma. Olha aí, o Lula e a Dilma. Então, o BRICS hoje representa 26% da exportação mundial. Ou seja, de tudo que sai de algum país para vender para outro, 26% sai de um país do BRICS. E representa 22% da importação mundial. Se você criar um país chamado BRIS, que é sem o C da China, BRIS, vamos imaginar que a China fala, não sou mais BRICS, acordei com a macaca, não quero mais ser BRICS, então a China sai. A gente sairia de 26% da exportação mundial para 12%. 26% para 12%. A gente sairia de 22% da importação mundial para 13%. Olha que loucura! E a gente sairia de 48% da população mundial para 13% também. Então, a China, saindo do BRICS, acabou o BRICS. Mas vamos imaginar que o Brasil é que ficasse bravo. O Lula tivesse um ataque de Trump e falasse, não sou mais BRICS. Então, não ia ter mais BRICS, ia ser RICS. RICS, o Brasil ia embora, RICS. O RICS, o BRICS hoje tem 26%, o RICS ia ter 24,8%. Você já ia ficar do mesmo tamanho. É na exportação. Na importação, o BRICS tem 22% do mercado global, a gente teria 21,3%. Você percebe que o Brasil é inexpressivo quando você compara com a China, quando você compara com o BRICS como um todo, ele é o personagem pequeno. Na lista dos exportadores mundiais, o Brasil é o 26º. Na lista dos importadores mundiais, o Brasil é o 30º país do mundo. Nós somos a 10ª economia e nós somos 26ª em exportação, 30ª em importação. Quando a gente pega o Brasil da exportação, a gente é menor que a Irlanda, a gente é menor do que a Polônia, a gente é menor do que a Austrália, a gente é menor do que a Tailândia. Quando a gente pega o Brasil importador, a gente é semelhante à Suécia, a gente é menor do que a Malásia, a gente é menor do que a Turquia, a gente é menor do que o Vietnã. Então, o Brasil, com 0,7% da importação global, é um 11avos, um 12avos da China, que tem um tamanhão. A gente é, comparado aos Estados Unidos, então, um 15, um 16, um 17 avos. Quando a gente pega o Brasil exportador, que a gente é 1%, 1 ponto alguma coisinha, a China é 14%. Os Estados Unidos é 9%. Então, o Brasil não tem tamanho no mercado internacional. E, aliás, diga-se de passagem, não só não tem tamanho, como o Brasil não muda de tamanho. Se você pegar o Brasil, participação no mercado global em 2015 e hoje, pegar a China, mercado global 2015, hein? Não estou voltando 2005. 2015 para cá, últimos 10 anos, você vai ver que a China aumentou sua participação no comércio global, a Índia aumentou sua participação no comércio global, e o Brasil, olha, depende da fonte, ficou igual, depende da fonte, diminuiu no comércio internacional. Acho que outros cresceram, a soma sempre tem que dar 100%, nós perdemos espaço. Então, do ponto de vista país, nós não temos tamanho. Não temos tamanho. E é esse país que tem um presidente vociferando contra o dólar. Quer dizer, deixa o mercado resolver. Não foi uma decisão política que fez a substituição da libra para o dólar como moeda internacional, como moeda de referência de conta. Foi o mercado. Foi o mercado. O dólar era uma moeda estável de um país com instituições sólidas, aonde os poderes funcionavam de forma independente, sem que uma aventura econômica tivesse espaço. Não dava para um presidente, como não dá, o presidente americano, pelo menos até onde a gente está acompanhando,
ir lá e se meter no cálculo da moeda. Ele não manda no Banco Central. Tá aí, Donald Trump falando, feito o Lula falava do Roberto Campos Neto, e entrou o Galípolo fazendo a mesma coisa do Roberto Campos Neto, e ele silenciou porque foi ele que nomeou. Você vê que é uma posição política, não é econômica. Mas a gente vê que nos Estados Unidos o presidente americano não manda no dólar. No Brasil, a gente viu coisas bárbaras. Desvalorização do dólar no nosso passado porque o ministro da Fazenda manipulava o mercado. Um país sem instituições sólidas. Um país absolutamente inseguro juridicamente. Um país onde um presidente... Aí alguém vai dizer, mas e com o Trump? Bom, o Trump está mais parecido com o Brasil do que o Brasil com o que os Estados Unidos pregam para o mundo, e já foram um dia, mas Trump passa. O problema do Brasil é que a gente é assim há décadas. A gente é assim há décadas. Então, um país instável, quando você vende, por exemplo, uma tonelada de soja para um país, você quer receber um dinheiro que faz sentido. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo hoje falando sobre esse tema. Faz sentido o Brasil vender, por exemplo, café para o Egito e receber a libra egípcia, que desvalorizou no ano passado 30%? O que você faz com o dinheiro? Se você tiver um dinheiro daquele país, ele se desvaloriza. Você acaba comprando, você acaba recebendo e fechando um negócio em dólar. Pode fechar em libra, em franco suíço, em iene, pode fechar na moeda que você quiser, não existe uma lei que te proíba. Tanto é que tem empresas, como eu falei, brasileiras, fechando em yuan. Fechando em yuan. Mas por quê? Porque lida tanto com a China que receber yuan não é problema, porque ele vai poder usar yuan na negociação com a China depois. Não tem problema, porque vai comprar da China, vai vender com a China para a China. Agora, você vende para a Argentina, que tem inflação, recebe peso argentino. O que você faz? Você fica com o peso argentino? E você quer comprar um trator italiano, pagar em euro? Você vai entregar peso argentino? Você acha que o italiano vai aceitar peso argentino? Não vai aceitar, então você tem que converter o dinheiro que você recebeu para euro, para dólar. Tem que converter para uma moeda que o seu cliente, o seu fornecedor aceite. Então, essa guerra da moeda é uma guerra econômica. Não é o Lula gritando ou o Trump irritado porque o Lula está conspirando contra o dólar que vai mudar as relações comerciais. Não é isso que muda uma relação comercial. As relações comerciais são estabelecidas pelo mercado. O mercado aceita yuan para algumas coisas, mas prefere o dólar. 68% das reservas internacionais estão em dólar. No caso brasileiro, 80% das nossas reservas estão em dólar. Por que o presidente Lula não pergunta para o Gabriel Galípolo por que a gente guarda o nosso dinheiro em dólar? Por que a gente não guarda em bolívar venezuelano? Por que a gente não põe em bolívar? Por que os admiradores do Nicolás Maduro não pegam a sua poupança, o dinheiro que sobra no final do mês, e trocam por bolívar? E investem na Venezuela, na próspera Venezuela. Porque não faz sentido. Nem o adorador mais apaixonado do Nicolás Maduro é maluco o suficiente para comprar moeda venezuelana, que não vale nada. Nada. Você nunca sabe. Você já viu que não vale, basta ver a inflação venezuelana, ainda mais nas mãos de um lunático, tirano, como é o Nicolás Maduro. Não tem nenhum compromisso com o legislativo, com o judiciário, Banco Central independente. Imagina, palhaçada que é aquela estrutura, aquele país que vitima os venezuelanos. Então, você não vai ter moeda venezuelana, você não vai ter moeda argentina. Tende a melhorar a moeda argentina? Tomara, mas você não vai comprar. Você também não vai aceitar real. Por que você vai pegar real? Que é uma moeda que não vale em lugar nenhum. Ah, mas eu quero que valha. Bom, eu também. Eu vou achar máximo a gente poder pegar real e viajar para a Europa e pagar em real para ver se eles vão aceitar. Aceitam dólar. Em que moeda os argentinos fazem e faziam poupança? Dólar.
Que moeda acharam, além do real, na casa de Jair Bolsonaro? Aliás, uma quantia irrisória, mas dólar. Em que moeda todas as operações de todas, né, eles achavam? Você já viu alguma etapa de qualquer operação envolvendo qualquer operação da Polícia Federal que chegou na casa, fez busca e apreensão e achou peso? Não, é dólar, é euro, moeda forte. Moeda forte. Não faz sentido. Pergunta para o Gabriel Galípolo qual é o volume total das nossas reservas internacionais. Você acha que ele vai dizer que são 2 trilhões, sei lá, de reais? Não, ele vai dizer que são 300 e não sei quantos bilhões de dólares. Dólares. Todos os valores expressos. Pergunta para o presidente da República quantos yuans a gente vendeu para a China no nosso comércio. Não vai saber. Não vai saber. Porque não faz sentido. A gente não faz conta em yuan. Pergunta para o Fernando Haddad qual é a relação. R$1, quantos yuans compra. Ele não vai saber. Se ele pesquisar, ele vai saber, é evidente. Mas o dólar todo mundo sabe. Se é 5,5, 5,6, 5,4, 5,8, 6, vai variando, você sabe. Você acompanha. Mas você não sabe as outras moedas. Não sabe. E isso mostra que nós temos uma visão antiquada, que é a visão da soberania pelo grito. Somos um país soberano, ninguém vai nos atacar e tal. Ninguém vai nos atacar. Ninguém vai. Agora, retaliação, ameaça de retaliação pode ser muito bom como discurso político-eleitoral, né? Os brios e tal. Mas a questão é a seguinte: o que nós queremos como país? Nós queremos ganhar do Trump. É aquela história de 2 meninos da escola, aqueles meninos chatos da escola, que ficam prometendo um para o outro que vão brigar, que vão se pegar lá fora no recreio e atrapalhando a aula, porque esses caras estão atrapalhando a aula. Estão atrapalhando a aula. Então, mas o Trump é que começou. Eu já ouvi esse papinho quando estava na escola. Ele é que começou. Eu já falei também, ele é que começou. Eu tenho 3 irmãos. Quantas vezes eu falei ele é que começou para o meu pai, para minha mãe? Não é argumento, não resolve. Quem é que vai resolver o problema da Embraer? Quem é que vai resolver o problema da VEG? Quem é que vai resolver o problema do suco de laranja? Quem é que vai resolver o problema do agro? Então, quando a gente pega e fala sobre esses assuntos, se você for pegar em números absolutos, você vai dizer, peraí, o máximo que pode acontecer é a gente perder 2% do PIB, né? Porque esse é o peso da nossa relação comercial com os Estados Unidos no PIB brasileiro. Não são 98%, 2%. Você fala, 2 a gente se vira, né? O que são 2, né? Mas só que é o seguinte, 2 dizimando setores. O pessoal de pescado está desesperado, o pessoal de pescado não sabe mais onde colocar peixe, camarão não tem mais onde colocar, as câmaras frias todas lotadas, um suco de laranja faz o quê? Café faz o quê? O que faz com esses mercados todos? E também do outro lado, por isso que eu digo uma solução de mercado, também do outro lado. Porque, da mesma maneira que a Embraer tem um problema aqui, as empresas aéreas americanas que compraram aviões da Embraer têm um problema lá. E tem empresas americanas funcionando no Brasil no acordo do que há de cadeias integradas que são explorando as vantagens competitivas de cada país. Lá é mercado para máquinas que usam peças que foram produzidas aqui da mesma empresa americana e vice-versa. Então, se a gente não encontrar uma saída de mercado e ficar nesse cospe aqui, nessa coisa dos 2 meninos chatos da sala, nós estamos fritos. Aí, se o Eduardo Bolsonaro tem parte a ver com isso, se o Jair Bolsonaro tem parte com isso, e tem, trabalham e trabalharam e, pelo visto, vão continuar trabalhando contra o Brasil, né? Mas o fato é, Jair Bolsonaro não tem a caneta. Jair Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica. Quem tem a caneta é o presidente da República, que é o Lula.
E cabe a ele fazer o que estiver ao alcance das mãos dele para resolver esse nó. E não ficar nessa briguinha, de olho nas pesquisas eleitorais, dizendo, pô, isso aqui pode ser bom para mim. Isso aqui eu posso tirar um proveito político desse troço aqui. Isso é terrível, porque nós, que não estamos disputando eleição, nós não temos nada a ganhar com isso. A sociedade brasileira não tem nada a ganhar com isso. O empresariado, que gera milhares e milhares e milhares de empregos diretos e indiretos, não temos nada a ganhar com isso. Então é chocante ver a forma como o governo brasileiro está trabalhando, e alguém vai dizer, pô, você está sendo muito infantil. Chocante é a forma como o Trump está trabalhando. Tá, mas e? O Trump está fazendo lambança, só que o Trump representa 12% do mercado de importação mundial e 9% do mercado de exportação mundial. Então, a economia americana é gigantesca. Se você tirar os Estados Unidos e a China do mundo, você tira 50% da economia mundial, ou 48% da economia mundial. E se você tirar o Brasil, você não tira nada. Tira nada. Então, nós vamos ficar, enquanto o Trump não adotar nada, nós vamos ficar esperando. Porque o Geraldo Alckmin não conseguiu um canal de comunicação com os Estados Unidos. A embaixadora brasileira não conseguiu um canal de comunicação. Por quê? Porque o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos, agora, nesse momento. E como é que a gente vai enfrentar esse ponto? Então, eu queria trazer essa simulação de BRICS sem Brasil e BRICS sem China para dar a dimensão do Brasil, que no mercado mundial é pequena. Só que para nós é tudo que a gente tem, tudo que a gente tem. Então nós temos que preservar. Quem tem que preservar isso aqui não é o Donald Trump. Quem tem que preservar isso aqui é o incumbente e as forças econômicas do Brasil. O incumbente não é o Jair Bolsonaro. Ainda bem que não é o Jair Bolsonaro. Fez muita lambança. O incumbente é o Lula. Mas ele também não está demonstrando que é o adulto da sala nesse momento. Então ele deveria usar a experiência política que ele tem, as conexões que ele pode construir aqui no Brasil, que também desconstruiu e implodiu várias conexões com o meio produtivo, porque entrou na versão doméstica desta briga contra os Estados Unidos, que foi os pobres contra os ricos. Então ele se comporta como se rico no Brasil fosse um problema e como se os Estados Unidos fossem um problema. Se os Estados Unidos são um problema e os ricos do Brasil são um problema, quem é que é a solução? O Estado brasileiro? O dinheiro dos programas sociais? Mais impostos? Mais IOF? Olha, fórmula do sucesso essa definitivamente não é. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.